Um dia a gente acorda e começa a pensar se está agindo certo, se está feliz. É a chamada crise existencial. Mas quem vai explicar para a gente o que significa esse tipo de comportamento é o psiquiatra e homeopata Luiz Andrade. Boa tarde, doutora Luiz. Boa tarde, doutor. E eu não sei o que é crise existencial, o senhor sabe? Não, você sabe sim. O que é, doutor? E sabe por experiência própria, seguramente você já passou. Todo ser humano, do mesmo jeito que a natureza tem o inverno, tem o verão, tem a época da primavera e do outono, todo ser humano também tem seus altos e baixos, né? Isso é óbvio, o telespectador sabe disso. O que é para nós interessante, Isabela, é observar com a prática que essas crises, esses questionamentos ocorrem de tempos em tempos, ou seja, quase que matematicamente, de períodos em períodos, a gente volta até essa questão da dúvida. A crise existencial, na verdade, para o telespectador entender direitinho, tem a ver com uma exacerbação, com um aumento do vazio existencial. Vazio esse, então, aí que todo ser humano tem. É um vazio que vem da dualidade. Somos matéria e energia, corpo e espírito. Normal, nós temos um vazio, do mesmo jeito que tem o do estômago, nós temos um vazio anímico, esse vazio que a gente fala emocional, a angústia básica da psicanálise. Então, quando essa percepção do vazio existencial está aumentado, é a crise existencial. É quando os seus valores, então, Isabela, tem que ser revistos, os seus conceitos, quando aquilo que te satisfazia até então, deixa de te satisfazer, deixa de te dar aquilo que a gente chama de uma alegria, de sustentação para combater o vazio existencial. Algumas pessoas sentem mais a crise do que outras? Sim, tem gente, inclusive lá, que pode ter uma crise tão intensa que pode até se transformar num quadro depressivo. Não quer dizer que toda crise existencial precisa de tratamento, quer dizer, a crise de questionamento é saudável, é higiênica, é necessária, só questionando a pessoa muda. Então, isso daí é uma coisa óbvia, nós temos que enfrentar. Mas, do mesmo jeito, quando a gente enfrenta atravessar uma rua movimentada, essas épocas você tem que ter mais cuidado, porque da mesma maneira que você tem mais oportunidades, você corre mais riscos. Mas não necessariamente precisa haver um problema, doutor? Quer dizer, a gente faz uma revisão de coisas que estão acontecendo ou um problema gera isso? Uma insatisfação na família, no trabalho, pode gerar isso ou não? É simplesmente acordar triste? Para ser crise existencial, tem que não ter acontecido nada de novo, tá certo? O tanto de dinheiro que você está acostumado continua o mesmo, o tanto de amor que você tem pelo seu companheiro continua o mesmo. Mas surge algo internamente que não tem a ver com fatores externos que vão te trazer, então, um tipo de estranheza, um tipo de esquisitice. A sensação de que as coisas estão diferentes e, na verdade, nós estamos diferentes na nossa percepção. A gente fica mais silencioso, mais calado, sensível? Sim, ficamos mais o que a gente chama de desassuntado, né, Isabela? Porque quando você está em dúvida, a sua capacidade de manifestar a sua opinião, de se posicionar, ela fica prejudicada. Então, a pessoa fica, feito, a gente diz, um passarinho na muda, quer dizer, ele não canta e ele não está doente, ele está num processo de transformação, numa fase, então, que ele não dá conta de enfrentar a realidade com a mesma capacidade normal. Fala aí. A ideia é de que você perde o tempero da fantasia e da esperança durante um período. Você fica sem essa possibilidade. Os seres humanos, a gente pode dizer assim, doutor, se distancia um pouco da realidade e enxerga com outro olhar. Ele vê a realidade muito real. Ele vê a realidade de uma maneira concreta e árida. Assim, as coisas são assim. O tempero da fantasia e da esperança é justamente quando você diz, a coisa não está muito boa, mas vai melhorar. E aí entra a diferença da depressão para a crise existencial. Na crise existencial, a pessoa consegue remar mesmo contra a correnteza e mesmo que ela não saia do lugar, ela está remando e está parada. Quando é um quadro depressivo, a pessoa perde essa capacidade. Então, a tendência é entregar os pontos, a não fazer nenhum tipo de esforço para mudar a situação. E como é que vem a solução? As antigas soluções não servem mais? Não servem mais, né? Aí você precisa de novas respostas, de novos conceitos, de novos valores. Por isso a pessoa fica tão frágil, porque ela entende que aquilo que ela conhece já não vale mais e ela se sente o quê? Insegura, ela se sente tímida e ela se sente muitas vezes completamente sem assunto. Ela não tem o que falar. Isso daí, então, é muito pressionado, né, socialmente. Ah, mas você está estranho, você está esquisito. O que você tem hoje? E aí, muitas vezes, a pessoa se sentindo pressionada por ficar sempre a mesma, acaba usando medicação, acaba tomando antidepressivo, sendo que não é o ideal, porque a crise não deve ser anestesiada. Você não deve ficar sofrendo em excesso, obviamente, isso não pode se transformar em depressão. Mas não deve anestesiar, porque se você não questiona, você não muda. Se você não muda, você não evolui. Esse é o objetivo da crise, que a pessoa possa, então, criando novas soluções e melhorando o seu funcionamento na vida. Nós temos que, então, doutor, enfrentar a crise, passar por ela. Sim, sabendo que a gente está numa fase diferente das fases melhores da nossa vida, né? Não podemos exigir da vida que todo tempo a gente esteja bem. Alguns momentos de reflexão, alguns momentos de silêncio
são sinal de saúde, não são sinal de doença. Você acha que a gente pode mudar, quer dizer, essa novela, esse script da nossa vida, assim, de repente a gente consegue sair de uma crise? Aliás, esse é o grande objetivo mudar o roteiro, do ser humano, né? Através da consciência do livre-arbítrio, através da capacidade de diagnosticar, de identificar as coisas que a gente tem de bom e as coisas que a gente tem de ruim, a pessoa, ao invés de só seguir o destino que está traçado, ela ser capaz de interferir, né? Ser não só ator na peça da vida, mas também autor do script, intervindo naquelas tendências e propensões. Chique, né? A gente fazer um roteiro da vida, parece fácil, alguém deve estar dizendo, doutor, mas não é possível. É tão simples assim fazer esse roteiro. Cabe lembrar que não é para todo mundo, nem é o tempo inteiro, mas nós somos capazes de intervir no próprio destino. É lógico que você tem que ser radical, tá certo, Laís? Se a pessoa tem a tendência para ser alcoólatra, como é que ela vai combater isso? Não bebendo nada, nem comendo bombons de licor. Ou seja, para intervir no destino é possível, mas a pessoa tem que ser firme, tem que ter um braço realmente forte para poder evitar aquela que é uma tendência natural dele, mas que através da consciência e o livre-arbítrio você traz isso de volta, então, para o seu controle. O quadro depressivo é bem mais profundo, então, né? A gente não pode nem comparar a crise existencial com depressão. Não, eles até podem, aparentemente, né, serem semelhantes, mas o quadro depressivo, ele envolve ou uma reação a um problema que a pessoa está tendo, falta de dinheiro, falta de amor, falta de paz, ou pode ser, então, um quadro endógeno, que tem a ver, então, com a questão química. A crise existencial, ela é mais branda, ela tem a ver mais com uma questão disso que a gente chamou de um vazio existencial. A vida perde o seu sentido, a vida fica sem graça, as coisas que te alegravam, que foram as suas comemorações anteriores, deixam de ter sentido. E aí surge a oportunidade para você criar um novo modelo, criar novos vínculos, fazer outras coisas lá e que possam te trazer alegria, já que as antigas não estão trazendo mais. Ela vem de 7 em 7 anos? Aquela chamada crise? Esse conceito, tem gente que tem de 7 em 7 horas. O 7 em 7 horas aí não é crise existencial, né? É o que a gente chama de instabilidade de humor, né? Uma labilidade do humor. Mas os 7 em 7 anos é um período interessante, porque realmente parece que a gente completa um ciclo, parece que a gente fecha uma costura e depois, então, cria-se essa sensação de vazio do que mais, né? Daí vem a ideia do to be or not to be, do existir a que será que se destina. Então, é nesses momentos que a pessoa pode construir novas respostas, é nesse momento que a pessoa pode mudar de conta e pode ter, então, aí essa influência que a gente chama sobre a própria vida. Não sermos, então, só funcionários do destino, mas através do conhecimento, da ciência, do saber, né, da consciência, intervirmos e construirmos junto com o que já está pré-estipulado a nossa situação futura, que a gente pode, inclusive, transformar até o nosso sentimento com relação ao passado. Isso é fundamental a gente entender que mesmo o passado podemos mexer, desde que o nosso sentimento mude diante dele. E com a ajuda de um profissional como a doutora Luiz. Obrigada, doutor. Obrigado, Isabel. Muito obrigado, doutor. Boa tarde.